Poder Público e sociedade civil unidos na preservação dos prédios tombados de Taubaté. Em fase de elaboração, primeiro plano de preservação do patrimônio histórico-cultural da cidade busca soluções para resgatar a história de espaços como a Vila Santo Aleixo, fechado há 3 anos. Mais 2 mortes na SP-171, estrada que liga Guaratinguetá a Cunha. Em uma das ocorrências, motociclista foi atingido por um carro conduzido por um motorista embriagado. Mesmo no inverno, o combate ao mosquito da dengue é reforçado em Taubaté. 6.000 imóveis devem ser vistoriados a partir de hoje, em mais uma análise de densidade larvária que aponta o índice de infestação do Aedes aegypti. No futebol, São José empata com Amparo e encerra a primeira fase do Paulista da 2ª Divisão na vice-liderança. Jambeiro se prepara para a 34ª edição da tradicional Festa do Tropeiro, cultura que se mantém viva entre os moradores e é preservada também nos projetos sociais que transformam a vida de jovens e crianças da pequena cidade. Segunda-feira, 1º de julho. As notícias da região agora no Band Cidade. Boa noite para você. Olá, muito boa noite. Taubaté tem 35 prédios históricos tombados, mas muitos deles estão abandonados e sem previsão para serem restaurados. Entre eles, a Capela do Pilar, a Igreja do Rosário e a Vila Santo Aleixo, construída em 1872 para ser residência urbana do senador Joaquim Lopes Chaves, grande figura política do estado e que foi um dos responsáveis pela construção do primeiro grupo escolar de Taubaté. Na tentativa de mudar essa realidade, há 1 ano a Prefeitura deu início à elaboração do primeiro plano de preservação do patrimônio histórico-cultural da cidade, previsto inclusive na regulamentação do novo plano diretor. A proposta é envolver o poder público e a sociedade civil na busca de soluções para garantir a recuperação e manutenção desses espaços tão importantes para a memória da cidade. Uma das poucas relíquias da arquitetura colonial do estado de São Paulo, a Capela Nossa Senhora do Pilar, que fica no centro de Taubaté, hoje serve apenas de morada para os pombos. As fissuras das paredes mostram a fragilidade do prédio religioso construído no século XVIII. O local está fechado há 20 anos e desde 2010 foi totalmente isolado por essa estrutura de alumínio. É um desperdício muito grande, até porque é um patrimônio tombado, podia trazer mais gente para aqui, para a cidade, para alavancar mais até o comércio, que aqui é o centro da cidade. Ainda na região central, tapumes também escondem parte do outro importante patrimônio da cidade, a Igreja Nossa Senhora do Rosário. Em 2016, uma obra na cobertura deu início à recuperação do prédio, mas o projeto foi interrompido por falta de dinheiro. Construída no ano de 1700, as paredes da igreja ainda são dessa época, feitas em taipa de pilão, um método de construção que consistia em grossas paredes de terra socadas entre taipas. Característica que vem sendo deteriorada com o tempo. Mas, para esse pesquisador, a preservação desses locais vai muito além da questão material. A gente tem prédios aqui que falam de vários períodos da história brasileira. Então, a gente tem prédios do período do Brasil Colônia, do Brasil Império e do começo do Brasil República. E o patrimônio histórico ele serve para isso, para conectar você. As gerações, né, são símbolos de conexão das gerações que formaram essa Taubaté que a gente conhece hoje. Então, preservar isso é uma questão de sobrevivência, de mínima sobrevivência da nossa cultura. Com o objetivo de garantir a preservação dos bens culturais do município, Taubaté deve ganhar em breve um plano de preservação do patrimônio histórico-cultural. A iniciativa da Secretaria de Planejamento, que vai atender a regulamentação do plano diretor, já está em fase de estruturação. A gente optou por fazer um processo assim, bem inovador aqui na cidade, né, que a gente nunca fez isso em nenhum outro plano, e fazer isso numa forma de rede. Então, é uma forma assim, bem livre, bem participativa, as pessoas podem estar vindo participar com a gente aqui na Secretaria, sugerindo, acompanhando o que a gente está fazendo em termos de discussão. Assim que ele for concluído, ele vai ser votado, né, ele tem que ser aprovado para ele ser implantado, mas com essas discussões a gente já gerou várias ações. Inclusive em escolas a gente tem grupos de alunos sugerindo assim, que sejam feitos tais procedimentos em relação a bens. Então isso é bem legal, a gente vê que a cidade está se motivando, né, em relação à proteção do patrimônio. A cidade tem hoje 35 bens tombados. A maioria, no entanto, sofre com o
abandono e a ação do tempo, e por isso nem está mais aberto para visitação. É o caso da Vila Santo Aleixo, um dos patrimônios mais antigos do município. Ele deve ser o primeiro prédio contemplado com o plano de preservação. O valor de R$1 milhão deve ser repassado pelo Fundo de Interesses Difusos do Estado, mas ainda não tem um prazo definido para acontecer. Em outubro de 2015, a Prefeitura anunciou que a obra de restauro da Vila Santo Aleixo começaria naquele mesmo mês, com a movimentação de equipamentos e também montagem do canteiro de obras da empresa responsável. Porém, 3 anos depois, quem passa por essa calçada e quer matar a saudade do passado, só pode fazer mesmo daqui, do lado de fora. O ideal seria mesmo preservar, você ter um patrimônio histórico ou virar uma atração turística, alguma coisa que tenha serventia. Mas não, desse jeito aí não, só tem a perder, né? Em relação à Vila Santo Aleixo, a Prefeitura já conseguiu, né, uma pré-análise do FID, né, que é um Fundo de Interesse Difuso do Estado. E aí, esse processo todo, como tem várias etapas de análise, isso está caminhando junto ao FID, né? Assim, o fundo ele pode pedir alguma complementação de documentação, mas o município está providenciando tudo isso para que realmente a gente possa obter esse recurso, que é o que vai conseguir possibilitar, né, a finalização da obra de restauro da Vila Santo Aleixo. Já as igrejas Nossa Senhora do Pilar e Nossa Senhora do Rosário pertencem à Mitra Diocesana de Taubaté. Os dois bens, né, que são bens de valores históricos no município, não são de propriedade da Prefeitura, né, eles são de propriedade da Mitra, mas a Prefeitura sempre está em contato, ela está auxiliando, né, procurando, inclusive, orientar ou apoiar ou, inclusive, assim, ajudar no que for possível. E aí também existe a relação com o Conselho de Patrimônio, que uma das questões importantíssimas do plano que está sendo previsto é a criação de um fundo, né? Então, com esse fundo, o que a gente espera é que realmente o município tenha recurso, né, para auxiliar no restauro de um bem como uma igreja, né, ou como um imóvel que é de propriedade particular, mas o seu proprietário teve um tombamento que aconteceu no imóvel dele em função da importância, da relevância do bem. E aí o objetivo do plano é realmente que a gente não perca a memória da nossa cidade, né? Por nota, a Diocese de Taubaté informou que não dispõe de recursos para realizar a obra de restauro da Capela do Pilar e da Igreja do Rosário, mas que está buscando parcerias com a própria Prefeitura e também com outros órgãos para tentar viabilizar os projetos. Quase 50 quilos de drogas entre maconha, cocaína e crack foram encontrados numa casa no bairro Porto Novo, em Caraguatatuba, no litoral norte, neste domingo. Os entorpecentes foram localizados dentro de barris de plástico que foram enterrados e estavam escondidos debaixo de um piso falso no interior da residência. Os policiais chegaram ao imóvel após um homem, em atitude suspeita, usar o local como rota de fuga depois de avistar a viatura da PM. Ninguém foi preso. E pela segunda vez em menos de uma semana, suspeitos são flagrados pouco antes de levar drogas e celulares para o interior do Centro de Progressão Penitenciária Dr. Edgar Magalhães Noronha, em Tremembé. Na madrugada de hoje, 2 homens foram surpreendidos em atitude suspeita nos arredores do presídio. Funcionários do local acionaram o alarme e a dupla fugiu. Eles deixaram no caminho 2 mochilas, com pouco mais de 3 quilos de maconha e mais de 180 itens de eletrônica, entre cabos e carregadores de celulares. O caso vai ser investigado pela direção da penitenciária. Mais 2 mortes por acidentes foram registradas neste domingo na rodovia SP-171, que liga Guaratinguetá a Cunha. A primeira vítima foi um motociclista atingido de frente por um carro na altura do quilômetro 32, em Cunha. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. O motorista que causou o acidente estava embriagado. Ele foi preso em flagrante, passou por uma audiência de custódia na Justiça e vai responder em liberdade. A segunda vítima, uma mulher de 62 anos, morreu após ser atropelada por um carro na altura do quilômetro 7, trecho de Guaratinguetá. Segundo a polícia, o motorista estava em alta velocidade. O caso vai ser investigado. Agora, olha só esse flagrante que nós recebemos pelo aplicativo Você na Band Vale, feito pela câmera de segurança de um imóvel na rua José Vicente, no bairro Parque Santo Antônio, em Taubaté. Esse carro aí, que subiu o canteiro e bateu em uma árvore, era conduzido por um motorista de um aplicativo que perdeu o controle da direção na madrugada do sábado. A bordo do carro estavam uma mulher, uma menina e uma idosa. Com o impacto, os airbags foram acionados. Um tremendo susto, mas, por sorte, ninguém se feriu.
A Polícia Civil de São José dos Campos vai investigar o caso da criança de 3 anos que caiu do 4º andar de um prédio na Vila Tesouro, zona leste da cidade, na noite deste domingo. A família não autorizou o hospital a passar detalhes sobre o quadro de saúde dela, que estava internada no Hospital da Vila Industrial. Segundo os bombeiros, a criança foi resgatada consciente e com ferimento na cabeça. Ela estava acompanhada dos pais em uma festa no prédio, mas acabou dormindo. Nesse momento, ela foi colocada no quarto de um apartamento sozinha e os pais voltaram para o salão de festas. Pouco tempo depois, a criança caiu da janela. Depois do intervalo, a Prefeitura de Taubaté inicia nova análise de densidade larvária na cidade. E ainda Campos do Jordão volta a ficar coberta pela neblina. Em instantes, os detalhes da previsão do tempo para amanhã. Hora certa para você, 7 horas em ponto. Continue com a gente, já já estamos de volta.